Deus é irado? Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Salmos, capítulo 7, verso 11. Sem sombra de dúvida, o atributo mais conhecido de Deus é o amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8. Entretanto, esse não é o único atributo divino. A Escritura reafirma a essência amorosa do Criador em outras passagens, como: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas, como no texto bíblico citado inicialmente afirma, a justiça também é um atributo divino. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Por Deus ser um juiz justo, ao se deparar com algo contrário a ele, sua ira se manifesta. A ira pode ser definida como um intenso sentimento de reprovação dirigido a alguém em razão de alguma ofensa ou insulto. Um sentimento de repúdio ao que é oposto a algo bom. Portanto, devemos considerar a ira como a consequência da justiça divina em relação ao pecado. Um sentimento de reprovação a tudo que se opõe ao que é bom. Por estarmos nos referindo a Deus, que não tem início de dias nem fim de dias, pois, antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmos, capítulo 90, verso 2. Devemos considerar que a bondade e a verdade são atributos divinos. Bom e justo é o Senhor, por isso, mostra o caminho aos pecadores. Salmos, capítulo 25, verso 8. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João, capítulo 15, verso 26. Sendo assim, parte dele o que é amor, o que é verdade, o que é bondade, o que é justiça. E ele declara: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, verso 11. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência, e andes humildemente com teu Deus. Miqueias, capítulo 6, verso 8. O problema é que o homem redefine coisas em rebelião contra Deus. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Muitos entendem a ira como uma conduta incondicional que expressa mau humor, impaciência e falta de misericórdia. Porém, a ira divina é a resposta de sua justiça. Ela se manifesta contra tudo o que é mal, contra tudo o que é contrário a Deus. Pois do céu é revelado a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Romanos capítulo 1, verso 18. A justiça de Deus faz com que ele não fique apático em relação à iniquidade. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Armado e teso está o seu arco. Já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. Salmos capítulo 7, verso 12 e 13. Ó pecador, não entre em desespero, pois esse Deus justo e santo também é amoroso e misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. O ímpio de duro coração dirá: então vou me deleitar no pecado, e não temerei a ira divina, pois suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ó rebelde pecador,
saiba que é uma condição para ser alvo deste atributo divino. O texto bíblico declara: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. Portanto, Deus é irado em consequência e não em essência. Não há ira sem haver transgressão da justiça. Não se pode colocar a ira na categoria de atributo divino, pois se o pecado não existisse, Deus nunca manifestaria. Por sermos pecadores, é inquestionável o fato de merecermos a ira divina. Graças ao pecado, todos estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao 26. Por Deus ser amor e misericórdia, em Jesus foi justo juiz e derramou sua ira punindo o pecado na carne, para que todo pecador que se arrepende, confesse seus pecados, os abandone e crê em Jesus, fosse alvo de seu eterno perdão. Oremos. Senhor, sua ira é manifesta contra todo pecado, e aquele que diz não pecar faz o Senhor mentiroso, portanto, somos pecadores. Dia após dia pecamos, te rogamos que nos mostre os pecados que cometemos pelo Teu Espírito. Nos convence, Senhor, do pecado, dos pecados também que nos são ocultos, Senhor. Convence pelo Teu Espírito os ímpios do pecado, para que em Cristo eles alcancem seu perdão. Que o fruto da misericórdia seja abundante em Teus filhos, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigado por manifestar sua justiça e amor na pessoa de Cristo. Nós te amamos, Senhor, e pedimos que nos ajude a te amar melhor, com mais fidelidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.